Olá a todos, bom dia. Eu e minha dupla Alencassi iremos falar um pouco sobre as doenças relacionadas à prolactina e GH. GH é mais conhecido como hormônio de crescimento, pois possui como principal função o crescimento do corpo. Isso acontece porque esse hormônio é responsável por estimular a produção e liberação do fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, IGF-1. A proteína IGF-1 possui como ação fundamental no crescimento corporal, no desenvolvimento da musculatura e controle dos índices de glicose presentes no sangue. Aqui nós temos como cascata de sinalização, que mostra como o GH e o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 agem gerando uma resposta celular de crescimento. O hormônio liberador de hormônio do crescimento, GHRH, é um hormônio produzido pelo hipotálamo e estimula a secreção do hormônio do crescimento GH pela hipófise ou pela glândula pituitária. Esse GH é transportado para os tecidos alvos através de uma proteína carreadora, o GHBP, e isso porque o GH possui um tempo de meia-vida rápido, que gira em torno de 6 a 20 minutos. No tecido-alvo, o GH se desliga da proteína carreadora e se liga ao receptor JAK2, um receptor de membrana acoplado à enzima quinase de Janus 2, com consequente fosforilação de proteínas citoplasmáticas, como a STAT e a MAP quinase, responsáveis por estimular a transcrição e proliferação celular. A fosforilação de STAT é importante nas ações somatotróficas do GH, pois participa da regulação da secreção do IGF-1 e da IGF-BP3, que é uma proteína ligadora de IGF. E por isso, o fator de crescimento semelhante à insulina 1 se liga ao receptor, gerando então a resposta celular de crescimento. Bom, aqui falando um pouco sobre as doenças relacionadas ao GH, nós temos doenças relacionadas ao excesso, que são conhecidas pelo nome de acromegalia e gigantismo, e doenças relacionadas à deficiência. A Ellen vai abordar um pouco melhor, mas são doenças relacionadas a heranças genéticas. A acromegalia e o gigantismo têm como principal causa a hiperprodução de hormônio do crescimento causada por um tumor na hipófise não canceroso, conhecido como adenoma hipofisário benigno. Porém, a maior diferença dessas doenças se dá na fase da vida em que esse excesso é produzido. Como nós podemos observar, a acromegalia é uma doença crônica provocada por excesso de produção do hormônio do crescimento na vida adulta, ou seja, a fase em que as cartilagens de crescimento já estão fechadas. E as manifestações clínicas iniciais são o espessamento das características faciais. Por exemplo, aqui nós traçamos uma imagem de uma mulher que tem acromegalia e, como vocês podem observar, à esquerda mostra essa mulher de 64 anos e a imagem direita mostra a mesma paciente, só que 11 anos antes. Dá para ver nitidamente os espessamentos das características faciais da paciente. Já o gigantismo se dá pelo excesso de GH na infância ou na puberdade, antes do fechamento dessas cartilagens, as epífises. Essa paciente, por exemplo, foi diagnosticada com gigantismo quando criança e a sua estatura é muito maior do que a mãe à sua esquerda. O diagnóstico dessa doença se dá pelo monitoramento dos níveis plasmáticos de GH, medidos por rádio no ensaio, pela dosagem da concentração sérica de IGF-1 e pela tomografia computadorizada ou ressonância magnética da cabeça. Também devem ser realizadas para procurar tumores. O tratamento ablativo com cirurgia ou radioterapia é, em geral, indicado nessas doenças, e o tratamento medicamentoso é indicado se a cirurgia e a radioterapia forem contraindicadas. Nesses casos, administra-se um análogo da somatostatina, a octreotida, na dose de 0,05 ou a 0,15 mg por via subcutânea a cada 8 a 12 horas. Ela suprime a secreção do GH de maneira eficaz juntamente com os outros análogos da somatostatina,
né, como a octreotida de ação prolongada. E também tem um bloqueador do receptor de GH, a pegivisomanto, que mostrou reduzir os efeitos do GH e diminuir as concentrações de GF1 em indivíduos com acromegalia, sem aumento aparente no tumor hipofisário. Esse fármaco pode ser utilizado para o tratamento de pacientes que não respondem parcial ou totalmente ao tratamento com análogos de somatostatina. Dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre a deficiência do hormônio do crescimento, DGH, e de uma maneira geral, a deficiência de GH, ela pode ser manifestada de várias formas, aqui como a diminuição da estatura corporal, desenvolvimento reduzido da massa muscular, aumento da gordura corporal, principalmente na região abdominal, osteopenia e dislipidemia, e podendo também ser acompanhada da diminuição de outros hormônios produzidos pela hipófise, como TSH, o LH, FSH e ACTH. Essa diminuição do hormônio do crescimento possui duas variantes principais, a congênita e a adquirida. Ela é encontrada principalmente em crianças com algum tipo de patologia que vai estar envolvendo a região hipotalâmica hipofisária, e dentre essas patologias podemos citar tumores, sarcoidose, granulomatose e histiocitose X. Já a congênita é mais comum em pessoas do sexo masculino, podendo ser de forma esporádica ou com menos frequência familiar. E esse tipo de DGH pode ser isolada quando ocorre apenas a diminuição do hormônio do crescimento ou então associada com a diminuição de outros hormônios. E a principal causa do DGH congênita está na deficiência do hormônio GHRH, que ele é responsável, pela estimulação e liberação do GH. Então, existem 4 divisões principais da DGH congênita isolada, que vai estar dividida de acordo com o grau de deficiência do hormônio e o tipo de herança genética. O tipo 1A é a forma mais grave, ela tem um padrão de herança autossômico recessivo e é caracterizada pela ausência do GH endógeno. A principal causa são as deleções no gene responsável pela expressão do GH, o GH1, que se encontra localizado no cromossomo 17q23. Então, por causa dessa mutação do gene responsável pela produção do GH, esses indivíduos eles nunca sintetizaram GH, então nem mesmo durante o período fetal. Então, eles acabaram tornando-se intolerantes a esse hormônio, desenvolvendo os anticorpos anti-GH. E nesse caso, o uso do GH sintético ele pode ajudar a prevenir a expressão desses anticorpos, o que vai estar auxiliando no tratamento. O tipo 1B é a forma mais frequente da DHG congênita, o padrão de herança é autossômico recessivo e possui a característica de expressar níveis extremamente diminuídos de GH, mas não ausente. A mutação que origina esse tipo acontece no gene GH1 e GHRHR, localizado no cromossomo 7p14, e pacientes com esse tipo de DHG respondem muito bem à terapia com o uso de GH recombinante, o RHGH. Também tem o tipo 2, que possui a herança do tipo autossômica dominante, é resultado de mutações que vão ocasionar a perda do exon 3, do gene GH1, não ocorre o desenvolvimento de anticorpos anti-GH e respondem de maneira satisfatória à terapia RHGH. O tipo 3 é a forma mais rara da DGH congênita, ela possui herança genética ligada ao X e em alguns casos possui relação com a gamaglobulinemia. E quando a DGH é manifestada associada à diminuição de outros hormônios hipofisários também, a causa acaba sendo secundária, porque as alterações genéticas não vão acontecer nos genes responsáveis diretamente pela produção do GH, como o GH1, mas nos genes responsáveis pela expressão dos fatores de transcrição. Falando agora do diagnóstico, o diagnóstico é realizado pela dosagem de GH, que é uma das melhores maneiras de diagnosticar a deficiência de GH, que é por meio da avaliação do sistema GH e GF1,
E por causa da característica pulsátil de secreção do GH, a avaliação de produção desse hormônio pela hipófise pode acabar sendo dificultada. Então, é necessário que a dosagem seja realizada em momentos que o pico de secreção é máximo, né? Então, para isso, é preferível que a dosagem ocorra após alguns estímulos fisiológicos, como exercício físico, por exemplo, ou então jejum ou sono, ou até mesmo meios farmacológicos, como a insulina, glucagon, clonidina e arginina, e após esses estímulos, naturalmente vai ocorrer a liberação de GH. E se não acontecer a liberação, já é um resultado indicativo de DGH. Também tem os exames de imagem. Depois que o diagnóstico de DGH é confirmado, na grande maioria dos casos, é indicada a realização de um exame de imagem na região hipotálamo hipofisária, e de preferência a ressonância magnética, né, porque ela consegue demonstrar as lesões inflamatórias, tumorais ou congênitas, se houver. Então, sendo as principais, a crâniofaringioma e a hidrocefalia congênita. O tratamento para deficiência de GH é relativamente simples, é realizado por meio da suplementação do GH recombinante e, quando necessário, reposição também de outro hormônio que teve ali a liberação suprimida. Então, as doses também vão variar de acordo com a idade, o peso e a altura do paciente, e também será levado em consideração o grau de deficiência do hormônio de cada pessoa. Falando agora um pouco também sobre a prolactina, especificamente do excesso da produção de prolactina, que é a galactorreia. Então, a prolactina é um hormônio que é produzido na glândula hipófise e, como o nome já sugere, estimula a produção de leite materno, né? Então, ela é produzida também nos dois sexos, mas se eleva na gravidez e no puerpério, e a galactorreia já é a produção excessiva do hormônio prolactina, né? A hiperprolactinemia, que vai resultar na produção de leite nas mamas de homens ou então de mulheres que não vão estar amamentando. E em ambos os sexos, a causa mais comum da galactorreia é o tumor benigno, né, na sua totalidade, que são chamados de prolactinomas, e que vão estar ali secretando de forma elevada a prolactina na hipófise. E embora a produção de leite materno inesperada possa ser o único sintoma, né, da prolactinoma, muitas mulheres elas também vão deixar de menstruar, né, no caso a amenorreia, ou então vão acabar tendo a menstruação com menos frequência, né. E as mulheres com prolactinomas frequentemente também vão apresentar níveis baixos de estrogênio, o que pode dar a origem à secura vaginal e também desconforto durante a relação sexual. E algumas mulheres e raramente os homens vão ter infertilidade. Então, quando um prolactinoma ele for grande, ele vai comprimir os nervos do cérebro que estão localizados logo acima da hipófise e vai fazer com que a pessoa tenha muitas dores de cabeça, ou então acaba perdendo alguns campos visuais específicos. Com relação aos medicamentos, a superprodução de prolactina e o desenvolvimento de galactorreia também pode ser induzido por medicamentos, inclusive as fenotiazinas, alguns medicamentos que também são administrados para hipertensão arterial, sobretudo metildopa e verapamil, opioides e pílulas anticoncepcionais também, e por alguns tipos de distúrbios fora da hipófise. Então, esses distúrbios, eles podem incluir aí tireoide hipoativa, né, o hipotireoidismo, doença renal crônica, doença hepática e determinados tipos de câncer do pulmão. O diagnóstico é pela dosagem de prolactina no sangue, e normalmente esse diagnóstico ele é suspeitado no caso de mulheres que a menstruação ocorre com menos frequência, né, ou então que estão ausentes. Em outro caso também, quando o leite materno é produzido inesperadamente. Também a suspeita em homens que apresentam, né, uma redução da libido e uma baixa concentração de testosterona no sangue, especialmente se eles estiverem produzindo leite, né, o que já é bem comum. Então, o diagnóstico ele é confirmado por meio da descoberta de uma concentração elevada de prolactina no sangue e também é realizado pela ressonância magnética ou tomografia computadorizada, né, para tentar detectar ali um prolactinoma ou outro tumor que esteja próximo à hipófise, né.
Então, caso nenhum tumor seja detectado e não exista outra causa aparente para concentração elevada de prolactina como medicamento, o tumor da hipófise ainda pode ser que seja a causa mais provável, principalmente em mulheres, mas nesse caso o tumor pode ser muito pequeno para acabar sendo visto na imagem. Então, se o prolactinoma ele também for grande nos estudos de imagem, o oftalmologista ele vai examinar os campos visuais da pessoa quanto aos possíveis efeitos da visão, para saber o quanto está interferindo. Já no tratamento da hiperprolactinemia vai depender da causa, né? Seja a retirada do medicamento que está causando, né? A correção do hipotiroidismo, melhora da função dos rins e do fígado, por exemplo. E já os prolactinomas têm um tratamento clínico muito eficiente, com medicamentos semelhantes à dopamina, os agonistas da dopamina, como a carbegolina e a bromocriptina, e que são capazes, em 80% do caso, normalizar os níveis de prolactina e de reduzir o tumor, né? Que aí não vai precisar que o paciente passe pela cirurgia. Já os outros 20% dos casos resistentes, que não vão responder ao tratamento, devem ser tratados por cirurgia, que geralmente ela é feita através do nariz, então não é necessário abrir o crânio, e por isso não vai produzir cicatriz nem deformidade no paciente. E mesmo quando é necessária a cirurgia, os agonistas da dopamina eles podem ser administrados para ajudar a reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia. Obrigada. Essas são as nossas referências bibliográficas.